tudo pronto. E Deus falou, e eu em casa fui dar uma nova passada, dar uma olhada de novo no esboço, e Deus falou assim: está vendo isso aqui? Muda, porque você ouviu e aprendeu diferente. Ou melhor, aprendeu o certo. Quando for o momento, você vai, eu vou te avisar. Filipenses capítulo 2, mais uma vez eu quero te estimular a pegar sua Bíblia, seu aplicativo. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 a 8. Como o pastor Ornei disse, nós estamos encerrando nesse domingo o tema Deus, e nós não vamos deixar de falar de Deus por causa disso, obviamente. E eu sei que você já ouviu quem é Deus, atributos, e eu queria falar de Deus, obviamente, mas falar um pouco de nós, nessa relação nossa com esse Deus. E não se assuste, e pastor Ney, não me arranque aqui do púlpito que eu vou falar, aguenta aí. Eu queria te ensinar a ser parecido com Deus, a ser igual a Deus. Mas que isso, mas está lá, ele falou para Moisés: sede santo como eu sou santo. Eu acho que foi Moisés, não foi? Estou enganado? Não, foi Moisés mesmo. Sede santo como eu sou santo. Só que tem um jeito certo de fazer isso. Tem gente que tenta ser igual a Deus, mas faz errado. Eu sei que já deu tempo de você achar Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio hoje. Te louvamos pela tua palavra, pelo teu amor por nós. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração de acordo com a tua vontade. O Senhor sabe o que precisa ser trabalhado em cada um, a começar por mim. Fala, Pai, da maneira tão linda e particular que só o Senhor consegue fazer. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, certos que o Senhor já está falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Ser semelhante, igual a Deus, lógico que não é ser Deus. Há atributos que são incomunicáveis. Você não vai ser onisciente, você não vai ser onipresente, você não vai ser onipotente. Você não vai ser Deus. Você vai ser parecido, porque nós somos a imagem e semelhança, então a gente tem que buscar isso. A estatura de varão perfeito só depois que você morrer. Até lá, a gente segue tentando, pisando na bola e tentando de novo. Só que parece estranho, vai parecer, mas a primeira coisa que a gente tem que ter para querer ser semelhante a Deus é não querer ser Deus. Porque Cristo, apesar de ser Deus, o que o texto aqui nos diz? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas como é que eu sou? Eu faço isso? Faz. Eu também faço. Quando você entrega na mão de Deus alguma coisa e você acha que você pode dar um jeito. Deus está demorando. Esse jeito não é o certo. Eu vou fazer do meu jeito. Você está tomando o lugar de Deus. Você está querendo ser Deus. Você entrega para Deus e fala assim: não, isso aqui não é desse jeito. Não é essa pessoa. Não é esse emprego. Não é essa forma. Eu gosto muito de Abacuque, antes da oração de Abacuque, porque, lógico que amo também, se bem que praticar aquilo é difícil a beça, mas é lindo ler. Mas quando ele antes disso, falou assim: Senhor, eu estou clamando pelo Senhor, só vai mandar povo aqui para destruir a gente? Não é isso que a gente faz. Eu estou pedindo ajuda, só está piorando a minha situação. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Quando na verdade, Jesus sendo Deus, na posição de ser humano também aqui na terra, e eu digo que ser humano é tão difícil que só Jesus conseguiu. Ser humano 100%, só ele fez do jeito certo. Ele não tomou como usurpação, ele não se posicionou. Lógico que havia momentos em que havia necessidade disso, mas ele foi um ser humano normal na sua humanidade. Comia, bebia, tinha suas necessidades, cresceu, aprendeu, relacionou-se,
nunca numa relação de que eu sou Deus e vocês estão aí, não, numa relação olho no olho. Lembra que a gente aprende com criança? Não faz assim, abaixa, fica no mesmo nível. Foi isso que ele fez quando veio aqui. Eu vou ficar no mesmo nível que vocês. E ele é tão maravilhoso que no mesmo nível que a gente, ele é muito maior do que nós. E eu queria rapidinho, em 1 Pedro 2,21, não precisa abrir não, eu vou só querer ler o texto aqui com você, porque é algo que 1 Pedro 2,21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. No original, tem uma palavrinha aqui, chamada hipogramnon. Hipogramnon era como se fosse o caderno de alfabetização do judeu. Era uma tábua que estava escrito lá, para você entender, A, B, C, D, E, igual a criança. E o menino judeu ia lá, ia aprendendo, ia copiando, assim como nós fazemos. Jesus foi essa tábua para nós. Deus se fez dessa forma, para que a gente olhasse para ele e falasse assim: copia isso aqui. É isso aqui que você tem que copiar. E o que a gente copia então? Jesus, como Deus aqui, foi exemplo de humildade. Lembra? No mesmo nível. Ele poderia se colocar acima de qualquer um. Ele estava acima. Mas sentava com aqueles que talvez nós achamos que nós somos melhores que eles. Já vi uma vez na internet, uma brincadeirinha, mas que é verdade. Eu falei assim: mas o senhor se alimenta com pecadores? Eu falei assim: lógico, se eu não comesse com pecadores, eu ia comer sozinho a vida inteira. Jesus ia ter que comer sozinho a vida inteira. Se ele não sentasse com o pecador para comer, a gente não gosta de sentar com o pecador para comer. A gente esquece que nós somos também. A gente não copia essa humildade. Ah, não, aquele lá é muito difícil, ele é muito complicado. Nós tivemos lá no Nazareno umas 2 vezes, uma irmã missionária, Betinha, e ela falou, ela estava em missões em algum país da África, não me lembro, que chegaram para ela e falaram assim: não, fulano, com crianças, fulano não dá, fulano é muito destemperado. Ela falou assim: ótimo, nós somos o sal da terra, vamos lá temperar ele. Mas a gente não faz isso. O homossexual, o ladrão, o estuprador, o pedófilo, a gente não quer sentar. O adúltero, a gente não quer sentar. Talvez a gente não sentasse aqui do lado de um morador de rua. Ou talvez a gente até ficaria, mas ao vê-lo entrando, torcendo para ele não sentar aqui do meu lado, dando graças a Deus que não tem lugar, ele vai sentar para lá. A gente não copia isso. A autonegação, se negar. Quando a gente acha que a gente vai resolver alguma coisa do nosso jeito, a gente está negando a Deus. A gente cisma que a gente consegue fazer as coisas. Ontem, o irmão que pregou lá, o André, ele falou assim: quem já quebrou a cara aqui, levanta a mão. Eu fui o primeiro, né? Mas toda vez que a gente quebra a cara é porque a gente resolveu ir. E há alguns longos anos eu falei para Deus assim: Senhor, não deixa nunca mais eu andar com as minhas pernas. Aí eu já andei. A gente de vez em quando pega e fala: não, vamos lá. O gostoso que esse Deus tão maravilhoso, quando você vai, quebra a cara e volta, ele está no mesmo lugar, fala assim: vamos comigo agora? Não, mas Deus, mas eu fiz, eu estou arrependido. Vamos comigo agora. Então a gente tem que se negar. E o amor que o Cristo mostrou, que é o amor de Deus por nós, é o amor de João 3,16, de tal maneira que não dá para expressar como é que foi isso. Mas não acaba por aí. No versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
Você se esvazia do seu eu, das suas vontades, do que você quer. Eu fiquei imaginando ontem, e eu me fiz essa pergunta, porque há pouco mais de um ano atrás, me permitam aqui o exemplo, se você não se ligar, você não gosta de esporte, mas eu vou te explicar. Teve a final da Libertadores ontem, e há um ano e pouco atrás meu time estava lá, irmão, nós ganhamos inclusive. Mas eu me fiz a seguinte pergunta: o jogo começou às 5, o culto da ABAN começava às 7h15, nós como diretoria temos que estar às 18. E eu falei assim, e se fosse o Flamengo, Fabrício, você ia? Você ia largar o jogo? Eu me fiz essa pergunta, será que eu ia? Será que eu ia conseguir me negar a esse ponto? Ah, Fabrício, tem gente que não se nega. Tem gente que não se nega por muito menos do que isso. E olha que isso é pouquinho. Ainda mais se fosse igual foi ano passado, só deu resultado no final. Mas pude falar na quinta-feira, aqui no PG dos adolescentes, a gente troca Deus por cada coisa fútil, cada coisa que não edifica. Não é pecado não, mas que... Aí a gente canta, eu provei e vi, mas na prática você larga. Você larga. Você não se nega, você não se esvazia. Você tem que se esvaziar. É difícil. É muito complicado. E eu queria pedir um favor, João. Pega 2 copos descartáveis ali para mim. Aprendi isso ontem. E vai ser válido aqui para que você entenda. Porque é algo que o André, pregador, veio na hora também. Ele falou assim, gente, isso aqui eu nem tinha pensado. Se esvaziar. E dentro do versículo 8, obrigado, querido, eu coloquei aqui a questão, eu queria ler para você aqui o que eu escrevi, quando ele diz que ele se humilhou até a morte. E eu escrevi aqui, até a morte, botei 3 pontos, e a seguinte pergunta: preciso morrer? Talvez não, mas provavelmente tenha que matar. E aí Deus ontem, no meio do culto da ABAN, falou assim, você se enganou. Porque quando a gente se esvazia, a gente tem que se encher de alguma coisa. A gente se esvazia do nosso pecado, do nosso eu, das nossas vontades, para se encher de Deus. E eu vou usar aqui a mesma ilustração que o André usou ontem. Nem precisava abrir aqui. Esse copo está cheio. Não está? Não está até a boca, mas está com água. Eu posso esvaziar? Está vazio. Eu posso encher de novo? Aí que está o problema. A gente cantou lá e ele comentou, e é uma música que eu gosto muito, e não é o problema cantar, mas que ele cresça e que eu diminua. E eu confesso que quando o André falou isso, eu falei assim, aonde esse cara vai? Ele falou assim, irmão, isso aí só valeu até João Batista. Eu falei assim, mas onde esse sujeito vai, gente? O que ele vai arrumar aí? Eu conheço, já ouvi pregando. Eu falei assim, bom, vamos lá. Depois de João, a questão não é ele cresça e eu diminua. A questão é que eu morra e ele brilhe. Porque não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Dá para encher de novo, não dá? Enche agora. Você está entendendo que você tem que esvaziar e não, você tem que morrer. Você lembra que eu falei aqui, eu botei aqui, talvez não, e Deus naquela hora falou assim, não, tem que morrer? Sim. Você morre, eu vivo. Mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia, ela tem paradoxo, como eu já falei, é morrer para viver, é perder para ganhar, é se humilhar para se exaltar.
é ser o último para ser o primeiro, é ser o menor para ser o maior. Você tem que morrer. Nós precisamos morrer. Morrer para tudo que interessa. Morrer para a final da Libertadores. Morrer para a sua rede social. Morrer para o seu programa preferido de TV. Morrer para o seu trabalho às vezes. Às vezes o trabalho nos atrapalha. Um amigo, e ele não é evangélico, ele é umbandista, e eu aprendi uma grande lição com ele. Ele falou assim: a atividade que eles têm lá normalmente é de sexta para sábado e vara a madrugada. Ele pagava plantão nos sábados porque ele chegava muito cansado e ele não queria deixar de estar lá. E na época eu me perguntei assim: quantas vezes eu fui fazer plantão sem ser o meu plantão no domingo? Falei assim: ele está fazendo o que eu tinha que fazer? Aí então parei, irmão. Só faço plantão dias que não tem programação. O pessoal na minha equipe já sabe, se for quarta e domingo não precisa nem chamar o Fabrício, que ele não vai. Não vou. E às vezes aparece uns plantão bons, mas não vou. Porque eu não vou trocar. Eu tenho que morrer. E não estou aqui até hoje. A gente não quer morrer. A gente não quer ter a humildade de se humilhar como Jesus se humilhou. E olha que óbvio que a gente não vai alcançar, nós não somos Deus, nós não seremos Jesus, mas nós seremos exaltados de uma maneira tão linda e tão maravilhosa, que é essa presença que a gente sente. Comentei com o pastor Ney que na Limeira é um calor abençoado, irmão. Você que já teve a oportunidade de ir lá no verão, é grande e quente. Mas pergunta se alguém estava preocupado com o calor durante o culto. Pergunta se alguém estava preocupado com se o ventilador aguenta ou não aguenta. E eu estava com uma preocupação porque o pastor Haroldo nos orientou até 10 horas encerrar. Porque tinha zeladora, ela tinha horário. Eu falei assim, tá, quando atrasa dá mais 9h30. Só que teve um acidente na entrada de Magé ontem. E o nosso pregador estava vindo da região dos Lagos. 7h30, ele passa a contar, olha, estou tentando chegar. Estou na entrada de Mauá. Eu falei assim, está perto, mas está longe, tudo parado. Isso às 7h30. O culto acabou, eram umas 10 horas, né? A minha preocupação era, meu Deus do céu, a irmã vai me matar. Acabou, ainda ficamos um tempinho ali, tiramos as coisas, e eu cheguei para a irmã Sandra disse, irmã, me perdoa pelo horário. Nada, está tudo bem. Ela estava no culto. Ela não estava preocupada com o horário de fechar, porque ela estava morrendo ali. Estava recebendo assim como nós estávamos. Eu estaria lá até agora. Mas tinha que acabar, que eu tinha que estar aqui. A gente precisa morrer. Mas a gente não quer. Levanta a mão quem quer morrer fisicamente. Esquece espiritual. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas a gente precisa. E aí a questão que eu falei ainda vale, a questão de matar. Quer morrer? Você tem que matar a sua vontade. O que você quer? Eu sei que é um exemplo que você já viu várias vezes. Matar um dia legal para uma cachoeira, uma praia, não tá? Tá. E a galera que mora aqui em Pau Grande é privilegiada, né? No quintal de casa tem uma cachoeira. Eu ainda tenho que me deslocar para algum lugar. Mas a sua vontade é estar aqui. Você tem que morrer para a sua. E aí quando você encaixa a sua vontade com a vontade de Deus, assim como Jesus fez, porque Jesus chegou a pontos extremos como a gente chega. Você acha que lá no Getsemane, quando ele diz, afasta de mim esse cálice se for possível, todavia seja feita a tua vontade, não a minha, ele estava matando quem? A vontade humana. Estava mostrando para você como é que faz. Talvez, em algum momento, e eu acho que nós vamos chegar lá, nós, não sei se eu, você, mas em algum momento vai chegar a morrer de verdade. Morrer mesmo. A gente tem que ter isso.
Eu até brinquei com o Daniel no domingo à noite, que quando ele chegou, eu tinha acabado de falar aqui que a igreja, não sei se vocês vão se lembrar, eu falei assim, vai chegar um momento em que a igreja vai ter que decidir a quem ela obedece, você lembra? Aí para um carro da polícia, com o giroscópio ligado, eu não vi, eu falei assim, Jesus, eu estou pregando, eu falei, Senhor, mas já? Não dá para esperar um cadinho, não? E eu aqui pregando e olhando, eu falei assim, bom, se for, vamos pro pau, beleza. Aí saiu o Daniel. Mas vai ser assim. Teve lugar no Brasil que ano passado foi assim. Teve igreja que foi fechada, porque não podia. Pode tudo, só não pode a igreja. A escola também não pode. Esse lugar onde ensina as pessoas a pensar, a fazer as coisas, não pode, é muito perigoso. A gente vai chegar um momento. Está a fim de morrer? Não, nem eu, irmão. Eu já falei para Deus que eu queria ser arrebatado. Se Ele puder me arrebatar, todavia seja feita a vontade dEle, não a minha. Mas se puder, se der para ser. E eu não quero ir na frente de vocês, não. Vamos juntos. Jesus volta, a gente vai. Não quero prejudicar ninguém. A gente precisa morrer muitas vezes para os nossos sonhos. E matar nossos sonhos, num primeiro momento, é a gente morrer. Eu tinha 2 objetivos na vida em termos de faculdade antes de entrar para o seminário. Foram 8 anos de briga, eu e Deus. Eu queria fazer educação física ou jornalismo, que eram 2 áreas que eu poderia ir para a parte de esportes que eu gosto. E eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu faça o seminário, tira de mim essa vontade, que eu não quero ser um pregador frustrado. Cuidado com o que você pede. Você pode ser atendido. Não tenha o menor arrependimento de ter aberto mão disso para ir para o seminário, para ser pregador, para ser pastor um dia, e não por prepotência, mas é que eu sei para que eu fui chamado. Tanto que a convalidação, que até pastor Ney pôde fazer, pastor Beto, por enquanto está parado, então na prática eu não tenho o 3º grau, né? Eu posso ser ordenado, mas a questão de faculdade, e com todo o carinho, você pode ter certeza disso. Eu falo isso para as pessoas, que às vezes elas dizem, mas poxa, né, não dá para você fazer. Eu falei assim, irmão, Deus me chamou para ser pastor, não me chamou para ter nível superior. Se Ele quiser, eu vou ter. Mas Deus não me chamou para ter nível superior. Deus não falou assim, vai para o seminário que você vai ter nível superior. Não foi isso que Ele falou. Aliás, pior, no dia seguinte à minha formatura, eu li, acho que é Tiago, não sei se é Tiago 2, então, no começo de um dos capítulos de Tiago, não me recordo agora, Tiago diz assim, não é bom que muitos de vós sejais mestre. Eu falei assim, mas agora que o Senhor me avisa? O Senhor tinha que ter me avisado há 4 anos atrás, porque Ele fala das dificuldades. Mas morra com os seus sonhos. Mata eles. Pega os sonhos de Deus. E o seu pecado. E ontem foi dia, irmão. De noite com o irmão André. De manhã com a pastora Helena Raquel. Procura no YouTube. É pentecostal. Mas a primeira mensagem que eu ouvi dela foi até a Raquel que me passou. Ela mandou assim, ouve isso. E quando eu ouvi aquela mulher falando, lógico, tem aquela questão do pentecostal, tem hora que fala mais alto, tudo mais. Eu olhava para ela pregando pela TV e me via um texto do Novo Testamento que falavam sobre Jesus, e falei assim, ela prega como quem tem autoridade, ela sabe do que ela está falando. E ontem ela falou algo que foi um soco no meu estômago, entre tantas outras coisas, que ela contou, estou seguindo aqui, estou observando a hora aqui, mas dá tempo, sem atrasar. A história rapidamente de Judá, eu não sei se você conhece, Judá se apartou dos seus irmãos, foi para onde não devia, casou com quem não devia, depois teve uma relação com a então nora, que ele deveria ter dado outro filho para ela,
dar prosseguimento à linhagem e não o fez, e Tamar faz toda uma questão lá, ela se veste de prostituta para enganar Judá. Judá entrega seu selo, seu lenço, seu cajado, ou seja, dá tudo que ele tinha. Só que o que ela falou assim, o quão Tamar conhecia o caráter de Judá, ao ponto de entender que é só eu me vestir de prostituta, sentar e esperar que ele vem. E aí pastor Helena Raquel falou assim, o seu pecado, aquilo em que o diabo te tenta, é porque ele sabe até que ponto o seu caráter tem ido. E aí eu comecei a pensar nos meus vacilos. Caramba. Quer dizer que então, e como ela disse lá, tem gente que o diabo hoje não tem nem mais trabalho. Não precisa ter nem trabalho, ele só dá uma passada em casa de madrugada e vê os sites que você está acessando, o filme que você está vendo, as revistas que você tem visto. Dá uma passada no seu trabalho e vê as relações que você tem mantido. Vê o quão fácil você abre mão do que você acredita para ter algum benefício. Isso não dói em você, do diabo olhar para você e falar assim, aquele ali é mole. É só parar Tamar, vestida, ela não falou nada. Ele foi até ela. De coração, se isso não te aflige, bota seu joelho no chão, irmão. Porque o diabo sabe o seu ponto fraco e sabe o meu. E a gente tem que chegar ao ponto de que Tamar nenhuma vai nos seduzir. E não precisa ser relação homem e mulher, não. Tem muita coisa. Quem é a sua Tamar? Que é só o diabo botar ali. Às vezes passam 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses, 1 ano, 2 anos. E você está naquela subida. E aí o diabo pega e bota Tamar. E você vai. Você esquece de Tiago, engodado pela sua própria concupiscência, atraído e seduzido. Costumo dizer que até o atraído você consegue correr. Depois do seduzido já era. Você já foi seduzido. Mate o seu pecado. Mate os seus sonhos. Mate a sua vontade. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus para mim são maiores do que os meus. Lembra que eu falei a questão da faculdade, isso tudo? No final em 2011, primeiro período do seminário, o pastor Alex perturbou o pastor Zé para mandar eu e a Aurélio para o acampamento de seminaristas e vocacionados em Rio Bonito. Aí nós fomos. E teve as programações, tem culto todo dia. E o pessoal levanta e vai, o pessoal vai lá na frente, vai. Eu não tenho problema de ir na frente não, irmão. Ontem mesmo eu fui. Mas só de Deus estiver falando, ele está todo mundo indo. Eu falei assim, bom, só vai todo mundo e eu não vou. Até então Deus não tinha mandado eu ir lá nos apelos. Aí no domingo pela manhã, encerrando já, pastor Josué Valandro Júnior chegou lá, falou assim, sabe aquela sensação, e a gente não tem o 100% disso, mas a gente que gosta de esporte sente isso, e transfere isso para alguma coisa que você gosta muito, que te faz exultar realmente de alegria. Ele falou assim, sabe aquela sensação de que você está no Maracanã lotado e você faz o gol na final do campeonato e a torcida grita o seu nome? E a gente, quando é garoto, sonha com isso, né? Ele falou assim, eu não preciso daquilo, porque toda vez que eu estou aqui em cima, é isso que eu sinto. Eu falei assim, é esse negócio que eu quero. Ali eu acabei de matar meus sonhos todos, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Imagina a possibilidade, porque só um milagre mesmo. O Fabrício, jogador de futebol, faz um gol na final e tudo isso acontece, beleza. Mas acaba. E para ter de novo, tem todo um esforço, todo um processo. Para ter essa
esse prazer, essa sensação, essa relação de estar com Deus? É tão simples, é só a gente chamar Ele. Não é só aqui. Aqui é o ápice de muita coisa. Mas é aí. Ou seja, Deus me deu mais do que eu achava que eu poderia ter. Deus quer te dar mais do que você acha que poderia ter. Encerro aqui com uma frase que eu já falei. Para quem é grato, bênção é acréscimo. Que a gente busque ser igual a Deus, mas ser igual a Deus na pessoa de Jesus. Como quem se humilha. E muitas vezes na humildade aqui, é humildade de ser humilde e humildade de ser humilhado. De vez em quando a gente vai ser humilhado, fique tranquilo. Mas precisa. E sabe como é que é tão verdade isso? Que o texto me diz lá em Mateus que toda vez que vos injuriarem e vos maldizerem e contarem mentiras em relação a você por amor ao meu nome, bem-aventurado é você. Então busque ser igual a esse Deus em Jesus. Ser humano. Está faltando tanta humanidade onde a gente está vivendo. O ser humano está deixando de ser humano. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você saia daqui querendo mais de Deus realmente. E eu sei que você provou e viu que não há nada melhor, nem que há de se comparar com a presença viva do Senhor. Abaixe sua cabeça, eu queria orar com você mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai, mais uma vez. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio aqui, está no nosso nível, falar olho no olho com a gente. Obrigado porque durante todo esse mês o Senhor nos estimulou a conhecer mais de Deus. Que esse tema não morra quando o mês acabar. Nós vamos trabalhar outros temas, mas que Deus seja realmente o nosso alvo sempre, porque sem o Senhor nada vai dar certo. Abençoa cada coração. Cuida daquilo que o Senhor sabe que tem que cuidar em cada um. Muda em nós. E aproveitando ainda o que foi dito aqui no início, desse tema tão lindo que o Senhor nos deu na ABAN, que nós tenhamos intensidade na nossa relação com o Senhor. E que não acabe nunca. Até que ela chegue à plenitude, quando nós estaremos com o Senhor eternamente. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida, Fabrício. Essa palavra que falou profundamente ao meu coração no meio desse dia. Quando Jeová quer falar, Ele fala. Ele fala e Ele move o coração. Muitas vezes a gente olha para esse texto, mas não vê a profundidade que é dele. Então que Deus, como falou no meu coração, espero que tenha falado